Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional que deixou a desejar, né? Na estreia do Campeonato Gaúcho, empatou contra o Juventude e eu trato como uma estreia frustrante do Inter, dando, claro, todos os descontos do primeiro jogo da temporada, mas é claro que a gente esperava uma vitória contra a equipe do Juventude. Empate que teve pontos positivos e pontos negativos. Quero abordar isso aqui no vídeo com vocês e, claro, também falar sobre a contratação de Gabriel Baralhas. Afinal, o volante está contratado pelo Inter, que está desembolsando 4 milhões de reais para comprá-lo junto ao Atlético Goianiense. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Bem, gente, vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo eu quero começar falando sobre o empate do Inter contra o Juventude. Primeiro jogo oficial da temporada, jogo no Beira-Rio para mais de 23 mil colorados, achei até um bom público, né? Se projetava 15 mil, 23 mil, mas foram colorados que saíram com um ar de frustração do estádio, eu imagino, né? Afinal, a gente passou a pré-temporada toda aqui falando sobre a manutenção dos jogadores importantes para a temporada de 2023, falando também da manutenção do trabalho do Mano, e que a gente esperava, né, que já na largada do Campeonato Gaúcho o Inter conseguisse apresentar, né, o que apresentou na reta final do Campeonato Brasileiro, onde venceu adversários importantes, Palmeiras, São Paulo, Atlético Paranaense, mas não foi o caso, né? O jogo mudou já de rumo no começo, né, quando o Inter tomou um gol com 3 minutos, numa falha individual do René, né, que erra um passe, né, o Johnny acaba se complicando, vem um chute de muito longe, o Kehler aceita e no rebote o Rodrigo Rodrigues faz 1-0. O Inter não teve, né, uma grande atuação, mas também não considera uma atuação abaixo da crítica, uma atuação ruim. O Inter teve algumas oportunidades de gol, né? O Juventude se fechou muito, muita cera do Juventude, né? O goleiro caía, o zagueiro caía a cada 1 minuto, 2 minutos, quando o Inter criava uma chance de gol, cai no chão, né? E o antifutebol que foi até bem permitido pelo Leandro Voaden. Mas apesar disso, o Inter tinha que ter passado por cima, tinha que ter ganhado o jogo. Empatou com o Depena num golaço, né, no segundo tempo. Depena que tem essa característica, né, dos chutes de longe. E depois viu, né, o Juventude passar à frente com o gol do Etchaporã, uma falha bizarra, né, defensiva. Eram 5 jogadores olhando o Etchaporã, ele teve liberdade para finalizar, a bola desviou no Vitão e morreu na rede do Kehler, tá? Então, sem chance de defesa, e no final o Pedro Henrique empatou o jogo. O Mano optou muito, né, por jogadores jovens que estavam no banco de reservas, a maioria deles estavam, né, como alternativas. Das 5 trocas, 4 foram de jogadores da base, tá? O Estevão, o Lucas Ramos, o Matheus Dias e o Luca. 4 jogadores que saíram do banco, além do Pedro Henrique, que fez o gol de empate. Eu trato alguns pontos positivos aqui, tá? Gostei bastante da atuação do Alan Patrick, acho que é um jogador que se movimentou muito, né? Só não completou os 90 minutos, porque o Mano botou o Lucas Ramos, né, tentando algo diferente, um chute de média distância, mas acho que teve uma boa atuação. Gostei muito da partida também do Wanderson, chamando a individualidade para ele, né, com boas finalizações. E acho que ficou muito negativo, né? E o Mano até falou sobre isso na coletiva. O lado direito do Inter, com o Bustos e o Maurício, que são, né, chaves para esse elenco e para esse esquema do Inter funcionar, ontem anulados, né, pelo Celso Roth. O Jadson, volante do Juventude, colou, né, no Bustos, não deixou ele subir em nenhum momento e o Maurício pareceu meio sem parceria. Então, assim, são problemas de pré-temporada, mas está muito notório. O empate contra o Juventude deixa ainda mais notória a necessidade do Inter de contratar jogadores. O Inter precisa urgentemente contratar um centroavante de nome. E não pelo nome, né? Mas um cara que entregue gols para o Internacional. Nada contra o alemão, eu gosto muito dele, acho que é um jogador importante para a temporada, vai fazer gols importantes para o Inter, só que o Inter precisa de outro cara. Precisa de um cara de mais características, um cara que chame o jogo, para que o alemão também tenha o peso que ele tem, de ser um jogador importante a nível de grupo, para se desenvolver, para lá na frente, quem sabe, ser esse centroavante que eu estou dizendo aqui. Então, assim, gostei de algumas coisas, não gostei de outras, né? A falha do Kehler já liga um sinal de alerta, claro que ele fez uma grande temporada no passado, fez uma defesa importante no segundo tempo, então eu acho que as coisas vão se ajeitando com o tempo. O próprio Mano Menezes chegou a dizer, né?
senti um pouco de ansiedade dentro do campo e até mesmo do estádio, né? Muito por conta do jejum de títulos que o Inter tem. São 6 anos sem conquistar o Campeonato Gaúcho, e o torcedor entende que tem que ganhar, né, o campeonato na primeira rodada. E ele disse que vai ser uma construção durante todo o campeonato para que o Inter chegue lá e viu pontos positivos. A frase que ele usou foi: vamos tirar lições importantes desse empate. Lembrando, o Inter volta a campo na quarta-feira, 7 da noite, lá em Santa Cruz do Sul. Estaremos por lá para a Avenida Internacional. Jogo na segunda rodada, o Inter, então, encarando o recém-promovido Avenida de Santa Cruz. Eu quero saber o que tu achou desse empate, tá? Deixa um comentário aqui, pontos positivos, pontos negativos. Gostei muito do Matheus Dias, tá? Entrou muito bem no jogo ontem, dando uma resposta melhor que a do Johnny. Claro que foi uma amostragem pequena, né, de meia linha já com Juventude com 2-1, mas eu gostei muito da atuação desse jogador, tá? Olho nele, acho que tem tudo para tomar a titularidade do Johnny aí nos próximos jogos. Ontem quem saiu triste também fui eu, né? Não só pela não vitória do Internacional, mas o Inter foi o único jogo que não bateu na minha acumulada na KTO, né? Coloquei 4 jogos, faltou só o Inter vencer o seu jogo, não foi possível, né? Mas hoje outros jogos também espalhados pelo mundo, tem Premier League, tem clássico, né? Entre Arsenal e Manchester United, tem também jogos na Itália, na Espanha, campeonatos estaduais pelo Brasil, tem clássico entre São Paulo e Palmeiras. Então tem muita coisa para tu apostar em KTO.com, minha parceira aqui que te dá 20% de cashback no teu primeiro depósito. Quero falar também, gente, sobre Gabriel Baralhas, afinal ele está muito perto de ser anunciado como novo reforço do Internacional. Presidente do Atlético Goianiense, o Adson Batista, ele já confirma a negociação dada como certa, né? O Inter comprou 60% do passe. E aí tem uma divergência de valor, tá? A informação que eu tenho é 4 milhões de reais que o Inter está pagando por este atleta, né? O presidente fala em 5, né? Porque é um jogador importante, era o capitão do time, que ele não teria vendido Baralhas a 4 milhões de reais. Ontem, na zona mista, o William Thomas, executivo do Internacional, também confirmou, né? Disse, olha, o clube não gosta de falar quando o jogador não está contratado, não está com o contrato assinado, não está aqui em Porto Alegre fazendo exames, mas sim, de fato, existe uma negociação que está em vias de ser finalizada, né? Já que o presidente lá falou, claro que o William Thomas ia confirmar aqui. O Inter está contratando esse jogador acreditando no desenvolvimento que ele pode vir a ter, né? Jogador de 24 anos, com fome de vencer, e é um jogador que entraria num setor onde o Inter considera carente. O Inter acha que precisa encorpar peças naquele setor de meio campo para dar uma nova cara para o time, que ontem, como eu disse, tinha muitos jovens dentro do elenco, né? No banco de reservas como primeira alternativa. Ao todo eram 11 garotos do celeiro de Ases relacionados para a partida. Então assim, vai encorpando, vai ganhando um pouco mais de experiência, né? O Baralhas era capitão do Atlético Goianiense, é um jogador que disputou a Sul-Americana, onde o Atlético foi semifinalista no passado. Então tudo isso acaba agregando no grupo do Mano, que disse que o Inter segue a sua busca diária, 24 horas por dia, 7 dias por semana, por jogadores que vão elevar a régua do elenco, né? Um centroavante, um 5 e um camisa 8. Resta o torcedor esperar, né? E tentar controlar a ansiedade nesse começo de temporada. Sei que é difícil, né? Eu mesmo tô ansioso, né? Fiquei um pouquinho preocupado com o empate ontem, mas, né, vamos ter que aguardar, não tem muito jeito. É o que o torcedor pode fazer e, claro, quarta-feira já tem jogo para quem sabe tirar essa má impressão da estreia no Gauchão. Se tu chegou até o final do vídeo, tem uma barbada para te dar, tá? Camisas do Internacentauro por R$ 206 com o cupom LUCASCOLAR, beleza? Tô deixando o link na descrição aqui do vídeo, clique e garante teu manto do Inter. Pode ser um manto pé quente, pode ser um manto de conquistas importantes nessa temporada. Então garante o teu, o link tá na descrição e tu tem que garantir lá na Centauro, beleza? Aquele abraço, tamo junto, eu volto com mais informações do Inter a qualquer momento. Tamo junto, tchau, tchau.